Meus amigos e minhas amigas, hoje são 30 de janeiro de 2020, meu nome é Gregório Rabelo. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar coisas de interesse do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, estamos no limiar do início do ano legislativo. O povo brasileiro deposita muita confiança ainda no parlamento, na Câmara e no Senado, onde estão os representantes do povo e o representante dos estados. 513 deputados e 81 senadores. O parlamento é a casa da esperança, é a casa aonde se promovem as revoluções pacíficas de um estado, de um país, de uma nação. Meus amigos e minhas amigas, temos muito a esperar do Congresso Nacional. Tivemos o ano passado aprovada e promulgada a emenda da Previdência, o que foi uma conquista, um achado para o governo brasileiro e para a nação brasileira. Agora ainda temos reformas importantíssimas a serem feitas, como, por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária é necessária para que a economia do país funcione de forma mais desassombrada, para que a economia do Brasil funcione sem medo. Porque, minha gente, uma coisa que a reforma tributária tem que fazer efetivamente é diminuir o custo do Brasil. Os empreendedores muitas vezes não entram no mercado porque temem o custo Brasil. O custo Brasil é muito pesado, basta dizer que todos nós trabalhamos 6 meses aproximadamente para pagarmos tributos, para termos o nosso próprio negócio. Isso só acontece praticamente no Brasil. A reforma tributária tem que atacar um pouco também as grandes fortunas. Porque o pobre que ganha alguns salários mínimos a mais um pouquinho, paga imposto exorbitante. E os ricos que acumulam fortuna em cima de fortuna, concentram renda, prejudicam o país com a concentração exagerada de renda, esses não pagam praticamente nada. Eles fogem pela brecha, pela fresta da elisão fiscal. Tem bons contadores, bons advogados para fazer essa triagem para eles. Meus amigos e minhas amigas, um país como o Brasil, temos que incentivar os empreendedores. Mas com o custo do Brasil do tamanho que está, é praticamente impossível. Entram no mercado aqueles teimosos, aqueles que são obstinados por ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Ainda temos, meus irmãos, a reforma política que tem que ser feita. Essa numa democracia, e no caso do Brasil é necessária uma reforma política para extinguir pelo menos um fundo, ou fundo partidário ou fundo eleitoral. No caso, o fundo partidário tem que deixar de existir, porque a União não pode estipendiar entidade privada como são os partidos. Isso é uma covardia da classe política
impondo mais esse encargo ao povo brasileiro. Diferentemente, vamos dizer, ainda que sou contra, o fundo eleitoral, que é o financiamento de campanha. Dos males, o menor. Porque até há pouco tempo tínhamos financiamento privado de campanhas, que era efetivamente a doação das riquezas do Brasil para a iniciativa privada. O sujeito financiava a campanha de um presidente da República, depois, com a cara mais limpa do mundo, chegavam ao palácio, aos ministérios, cobrando 10, 20 vezes mais do que eles investiram na campanha do presidente. Isso não poderia acontecer, teria que ter um fim, como teve. Mas também o fundo eleitoral exagerou na dose de recursos para financiar a campanha. Haja visto aí a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que foi uma campanha simples e que não gastou tanto dinheiro. A campanha para presidente da República foi um exemplo. A campanha de Jair Bolsonaro mostrou que não é necessário as fortunas que cobravam para acompanhar, opinar e fazer campanhas políticas eleitorais. Agora, o fundo partidário, esse é completamente inconstitucional, eu vejo assim, e desnecessário. Porque partido é entidade privada, então os dirigentes partidários têm que encontrar o meio de financiar seus partidos. Não o cidadão comum. Não o trabalhador que faz a riqueza dessa nação ter que pagar fundo partidário enquanto seus filhos estudam em escolas lixo, que mais parece depósito de lixo, lixeira, lixão. Ainda temos aí, meus amigos e minhas amigas, mais duas coisas importantes dessa reforma partidária, além de diminuir os partidos, para deixar no máximo em 5. Ainda temos a reforma partidária efetiva em si, dentro dessa reforma partidária, política. E também temos o Pacto Federativo. O Pacto Federativo ele tem que ser claro e evidente. Vejam bem como os outros estados da federação estão fazendo para financiar a esculhambação administrativa do Rio de Janeiro, a esculhambação administrativa de Minas Gerais, a esculhambação administrativa do Rio Grande do Sul e de outros. Os estados pobrezinhos andam ali dentro da cartilha e esses que são considerados ricos fazem a esculhambação, jogam dinheiro fora para o povo pagar. Então essa reforma política ela tem que atacar isso tudo. O sistema eleitoral esse deve ser mantido, que é o sistema proporcional que permite às minorias serem representadas. Um ajustezinho aqui e outro acolá se exige, mas o sistema de proporcional e coligações devem existir para o bem da boa representação política de minorias no quadro político nacional. Meus amigos e minhas amigas, temos muita esperança agora nesse ano legislativo para que se envie e aprove muitas reformas necessárias a esse grande país, esse grande território brasileiro. Muita gente não pensa assim, muita gente acha que o Brasil é um país eco, mas não é. Muitos bestões deixam o Brasil para aventurar alguma vida lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo na Ásia,
Esses não se deram bem aqui no Brasil e jamais se darão bem lá fora no exterior, porque a concorrência lá é muito grande também e muito mais qualificada. Essa é a realidade. Não existe um lugar no mundo mais próprio para se prosperar do que o Brasil. Para tanto, a pessoa tem que ter a vocação de empreendedor, apesar de algumas adversidades. Mas nós temos um grande mercado consumidor, 210 milhões de almas. Meus amigos e minhas amigas, isso não é pouco. 210 milhões de almas. Um país semelhante ao Brasil em economia é a Índia e tem parte aí para 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Agora o Brasil é uma das primeiras economias do mundo e tem vocação inevitável para o poder mundial. Ainda engatinha por falta de patriotismo de muita gente que abandonaram a base de lançamento de Alcântara, abandonaram o programa nuclear brasileiro, que o presidente Geisel, com muito esforço e muita oposição, colocou para frente. E assim, minha gente, o Brasil precisa ter amor próprio. Precisa ser mais patriota. E as reformas desse ano, de 2020, são reformas naturais e reformas que precisam ser feitas. Ainda temos a reforma administrativa para coibir certos exageros que existem na máquina de funcionamento dos governos brasileiros, municipal, estadual e federal. Essa reforma administrativa ela é premente, tem que acontecer também. Meus amigos e minhas amigas, ainda tem uma reforma que muita gente esqueceu e que foi muito agredida negativamente pelo MST, que é a reforma agrária. Temos que lançar mão dos princípios do Estatuto da Terra para fazer uma reforma agrária sobranceira, adequada para o homem simples que vive no campo e do campo. Temos que lançar mão dos princípios do Estatuto da Terra e continuar coibindo invasões criminosas, porque esses invasores de terra não invadem terra nua, não. Eles invadem, sim, as terras produtivas. Terras produtivas e lá lançam mão do seu gado, das suas plantações, e maculam e destroem as propriedades por onde entram. Isso não é cabível, isso é crime, porque o esforço do homem do campo no Brasil e em qualquer parte do mundo é um esforço ingente que tem que ser recompensado, não agredido como é agredido por esses vagabundos do MST. São meliantes, reprováveis, que graças a Deus estão sumindo porque tem um governo que não perdoa. Tem uma segurança pública que não perdoa esse tipo de atitude, de invasão, de esculhambação. Meus amigos e minhas amigas, a esperança nesse ano legislativo é muito grande, porque tudo depende do parlamento. Qualquer reforma importante depende da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pois eles representam o povo e os estados brasileiros, os maiores interesses dessa nação.
Agora, deputados e senadores têm que se imbuir do sentimento verdadeiro, patriótico. Porque nós vivemos numa nação e temos que ser solidários uns com os outros, não egoístas e criminosos. E assim, meus amigos, temos que caminhar. Temos que caminhar para fazer desse Brasil uma nação cada vez mais, muito melhor. Temos que fazer as reformas, temos que cuidar direitinho, fazer o nosso dever de casa para que tudo prospere e a geração de empregos e a economia se recupere para o bem do povo brasileiro. Muito obrigado.